gestão e da operação do negócio. E aí, o Além da Grande Ideia, então, já teve algumas edições contando a história de alguns empreendedores, sempre falando sobre os aspectos de gestão, os desafios e as decisões que esses empreendedores passavam ao longo das suas trajetórias. E aí, por que falar da 45, né? Como eu comentei, a gente está atuando há 5 anos no mercado e para a gente tem sido um momento muito marcante, né? Fazer 5 anos. Ao longo desse tempo, a gente acabou comentando muito pouco sobre a 45. O nosso conteúdo sempre teve muito mais voltado para os nossos clientes, né? A gente sempre deu muito mais voz para as nossas experiências com clientes e acabava falando pouco sobre a nossa própria gestão. E aí a gente foi sendo provocados e, na verdade, a história era que a gente faria um evento em comemoração a esses 5 anos em abril, no qual a gente ia lançar o nosso book de gestão. Para quem não viu, a gente divulgou ali no Instagram, tem o link na bio do nosso Instagram para fazer o download. E a gente criou esse book para comemorar esses 5 anos, contar alguns dos nossos aprendizados, alguns cases. E a gente faria um evento em abril para lançar esse book para comemorar os 5 anos de 45. E foi quando, né, o mundo mudou completamente, inviabilizou, e de lá para cá a gente também ficou muito focado na gestão de crise dos nossos clientes, mas a gente não queria deixar passar esse ano de 5 anos de 45 em branco, e por isso a gente resolveu se utilizar de um evento que a gente gosta muito de conteúdo, que é o Além da Grande Ideia, para contar o que está por trás também da ideia da própria 45. E aí a gente começou, né, coisas que eventualmente nos perguntam ou coisas que a gente conta, né? A gente sempre fala que criou uma empresa de serviços escalável, o que não é um fato comum. É bastante difícil escalar uma empresa de serviço e a gente entende que tem um case por trás disso para contar. A gente tem um foco muito grande na geração de resultado da nossa empresa, então a gente sempre geriu a empresa para ter 30% de EBITDA. Estamos com um pequeno desafio nesse ano para manter, mas como o ano não fechou, semestre ainda conseguimos manter acumulado, então ainda mantemos essa premissa. Esse é o momento de contar essa história. A gente também tem um modelo de receita recorrente, a gente sempre trabalhou muito para ter uma proposta de valor com alto nível, né? Gerando alto nível de valor para o cliente. A gente também construiu uma cultura forte com gestão de pessoas que a gente trabalha desde o início. A gente já foi certificados como um Great Place to Work e a gente está indo para o nosso 4º escritório, né? Essa história é boa também, porque em 5 anos a gente já passou por 4 escritórios. A gente foi do home office, depois para 30 metros quadrados e a gente está indo para o nosso espaço de 300 metros quadrados. E a gente também vai contar um pouco para vocês do porquê a gente fez essa insanidade de mudar 4 vezes de espaço físico. E também contar como que a gente alia, né, o nosso propósito e a nossa estratégia sendo entregues dentro de 3 unidades de negócio que se conversam e se conectam. Então, essas perguntas, né, ao nos fazermos essas perguntas, a gente percebeu que tinha aí uma história para contar e a gente dividiu, então, essa história em 4 fases do nosso negócio. A gente vai contar um pouco sobre como foi a concepção do modelo de negócio da 45, como que a gente trabalhou para construir a proposta de valor. Depois a gente vai falar sobre como foi todo o processo de formação e gestão de time, como a gente faz isso até hoje, e como que se deu o processo de expansão da empresa também. Fiquem super à vontade para mandar perguntas, tanto no bate-papo como ali na ferramenta de perguntas mesmo do webinar. A gente vai se ajudando, eu e a Jéssica aqui para responder. A gente tem um momento no final que é só de bate-papo, mas até lá vocês podem ir mandando também as perguntas aqui para a gente já ir respondendo e tornar também a prestação um pouco mais interativa, tá bem? Bom, vamos lá então contar como que surgiu esse negócio, como tudo começou. Acho que o primeiro ponto a ressaltar é que tanto eu como a Jéssica, a gente não tinha necessariamente o objetivo de empreender. E isso pode parecer óbvio, né? Mas a gente percebe que muitos empreendedores acabam tendo primeiro o objetivo de empreender e depois, né, o objetivo de abrir uma empresa. Ou a empresa, né? E no nosso caso foi diferente, a gente não tinha essa... Claro que pensava nisso no futuro, mas não tinha isso como um objetivo. E a gente também não pretendia trabalhar com consultoria. A gente já tinha trabalhado no mercado de consultoria
a gente não tinha essa ambição de voltar a trabalhar com consultoria. E a gente acabou abrindo uma empresa de consultoria, né? Então a gente vai contar justamente como isso aconteceu. Acho que o primeiro ponto é que a gente se encontrou num momento de vida que isso fazia sentido, né? Eu e a Jéssica, a gente já se conhecia, já tinha trabalhado juntas na época da faculdade, a nossa trajetória começou no movimento Empresa Júnior e nós tínhamos tido uma experiência lá. Depois disso, a gente fez outras coisas, né? Mas a gente estava no momento que eu tinha saído de uma experiência como executiva bastante intensa, tinha voltado também da França, onde eu fiz uma parte do mestrado lá. E a Jéssica tinha assumido uma empresa da família também, estava nesse processo, né, de gerir uma empresa da família, mas também nesse possível momento de virada, assim, de fazer alguma outra coisa. E a gente não tinha isso como objetivo, mas a gente começou a ter algumas conversas, né? A nossa primeira conversa foi no Zé Café. Se tiver alguém aí do Zé Café, aceitamos uma comemoração. E a nossa primeira conversa lá foi uma conversa muito, né, até como amigas, colegas, falando sobre o mercado, sobre os nossos aprendizados até ali. E a gente via, né, o nosso principal ponto, assim, de observação é que as empresas não eram tão rentáveis quanto elas poderiam ser. A gente fazia uma conta rápida, assim, das empresas e via, essa empresa não dá dinheiro. Isso nos incomodava, né? Principalmente no contexto de pequena e média empresa, isso gerava, né, uma incomodação e a gente começou a tentar entender por que essas empresas não eram tão rentáveis quanto elas poderiam ser. E principalmente quando a gente fala do contexto de pequena e média empresa, a gente percebe que os recursos são limitados, né? Então, o pequeno e médio empresário, ele acaba tendo que, muitas vezes, escolher o investimento que vai ser feito. Isso gera um efeito que eu comento de cobertor curto, né? Então, a gente tenta resolver uma coisa, acontece outra e gera esse efeito. E aí a gente via que tinha esse espaço para a gente conceber uma parceria de gestão com as empresas, né? Que a gente poderia assumir e liderar o processo de gestão junto com a empresa e que ao invés dela ter que contratar, sei lá, 5 pessoas, 4 pessoas com competências diferentes, ela contrataria uma empresa que tem especialidade no processo de gestão e com isso ela conseguiria rodar o processo de gestão e ter melhores resultados. Então, para a gente fazia muito sentido essa lógica, mas ao mesmo tempo a gente queria fazer isso de uma maneira diferente, assim, até por vir do mercado de consultoria, a gente tinha uma sensação de que as demais propostas de consultoria, ou a maior parte das propostas de consultoria, elas acabavam não gerando o resultado como a gente tinha expectativa, né, que o nosso negócio gerasse. E aí, antes de falar de serviço, e isso é um fato já importante, a gente, ou seja, antes de falar do serviço voltado para o cliente, a gente falou sobre o negócio que a gente gostaria de ter enquanto pessoas, né, enquanto sócios. E a gente começou a consensuar sobre várias dessas coisas, né? Então, a gente diz, né, eu e a Jéssica, a gente fala que a gente tem um perfil muito conservador, há quem diga que não, mas a gente acha que sim. E a gente tinha, se é para ter uma empresa, ela vai cumprir as premissas que a gente acha que tem que cumprir. E um dos primeiros pontos, que até surgiu como brincadeira, foi que teria que ter uma receita recorrente. Né? A Jéssica vinha de uma empresa no ramo da construção civil e ela brincava que essa coisa de vender no dia 1º e dia 30 ter encerrado e virado zero de novo, que aquilo não fazia nenhum sentido, né? E a gente começou a entender, e a receita recorrente, ela tem por trás, mais do que de fato passar um possível equilíbrio, né? A gente sempre fala para os nossos clientes que não é isso, mas ela tem por trás um efeito do cliente te pagar sempre no sentido de ver valor, né? Então, tudo aquilo que a gente vê valor faz sentido a gente ter uma continuidade. Então, esse foi um ponto que foi muito importante na criação do nosso modelo de negócio, né? O fato da gente, como empresárias, querer ter um modelo de negócio recorrente, mas ao mesmo tempo isso representar um fato muito importante para a nossa proposta de valor. Outro ponto é que a gente sempre quis ter uma empresa grande e escalável, assim, a gente não via
que a empresa teria que depender de mim e da Jéssica, né? E não por qualquer motivo, até porque a gente ama trabalhar, trabalha pra caramba, está na operação da empresa, gosta de estar. Mas a gente entendia que para a empresa ser sustentável e que para a gente conseguisse, para que a gente pudesse ter a segurança que a gente queria ter com o negócio, ele não poderia depender de nós duas, né, enquanto profissionais. Então a gente precisaria criar uma empresa de serviço que não dependesse de nós exclusivamente, que tivesse essa capacidade de escala. Isso também porque a gente entendeu que iríamos atender pequena e média empresa. E esse é outro ponto. A gente percebe que a maior parte das empresas que começa atendendo pequenas e médias empresas, muitas vezes vai crescendo e tendo a oportunidade de atender empresas maiores, acaba aumentando o ticket e deixando de lado esse segmento. E a gente sempre criou uma empresa para atender pequena e média empresa, que fosse acessível para pequena e média empresa. E a gente entende que isso faz sentido, né? Porque a gente entende que esse segmento é mal atendido, tem poucas opções que realmente geram valor, digamos assim. A gente entendia isso como uma oportunidade, mas ao mesmo tempo isso representava para a gente uma necessidade de escala, porque para ter resultado, para ter crescimento, o crescimento se daria por esse efeito de escala. E a gente precisava muito construir um serviço que gerasse valor, né? Justamente por a gente vir com essa questão, com essa angústia do mercado de consultoria, para a gente só faria sentido se o serviço gerasse valor, né, de uma maneira muito intensa. E aí, então, a gente concebeu a missão da 45, que é potencializar o mercado empresarial através de conhecimento e processos de gestão, e de fato começamos a trabalhar em prol disso, né? Bom, a gente comentou para vocês que a gente queria que o nosso braço de consultoria, já vou comentar um pouquinho sobre os demais, ele fosse maior do que nós enquanto consultoras, né? Até porque na época eu tinha 25 anos, a Jéssica tinha 24. Aliás, a gente foi super desencorajada por muitas pessoas que achavam um absurdo a gente abrir uma consultoria com 20 e poucos anos, sendo mulher, no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre. Então, a gente foi muito se baseando realmente na capacidade do método gerar valor. Em função da consultoria ter que ser maior do que a nossa marca, a gente entendeu que a primeira coisa a ser feita era construir uma marca, né? A marca, ela precisava carregar todos esses pontos da proposta de valor que a gente comentou para vocês. Ela precisava carregar o nosso propósito, ela precisava tangibilizar esse modelo de negócio que a gente estava imaginando. Então, a nossa primeira reunião, para vocês terem noção, foi com uma empresa de design na qual a gente iniciou o processo de construção da nossa marca, que resultou, né, na marca 45, que para quem já perguntou também lá no Instagram, o 45 ele faz alusão ao ângulo de 45 graus, que é o ângulo que atinge maior alcance num lançamento. Então, o próprio name, né, todo o processo de criação, estratégia da marca, ele imprimiu todas essas questões da proposta de valor que a gente já vinha discutindo. Criada a marca, a gente precisava pilotar o método, né? Ele só faria sentido. Claro que a gente começou a desenhar, começou a imaginar. Tanto eu como a Jéssica já tínhamos trabalhado com consultoria, já tínhamos estado do outro lado da cadeira. Eu tinha sido executiva durante 3 anos, a Jéssica atuou como empresária também durante 3 anos, né? Empresária antes da 45, eu quis dizer. E aí a gente então já tinha sentido algumas dores naturalmente, né? A gente fazia parte, afinal, desse segmento-alvo, tinha feito parte desse segmento-alvo, mas a gente precisava ver que o método funcionava na prática. E aí nós então, primeiro a gente tentou vender, né? Porque eu e a Jéssica sempre muito executoras, criamos uma apresentação que não tinha nem marca e que saímos apresentando para alguns corajosos aí que aceitaram nos receber. Mas óbvio que a gente não conseguiu vender nesta condição. E aí, rapidamente, a gente entendeu que então teria que ter algum piloto. E esse piloto foi, então, o Estúdio Bá, que era quem estava fazendo a nossa marca. Então, fazia muito sentido eles terem o efeito do método dentro do processo de construir a nossa marca. E também começamos a atender o Brasco, o Mercado Brasco. O Brasco é de alguns amigos nossos, né, da época de faculdade.
E a gente, então, iniciou essa parceria. O Brasco, acho que até hoje deve ser um dos clientes que mais nos indica, inclusive eles nem vivenciaram o nosso método na plenitude, porque eles foram apenas um piloto, né? Mas foi tão validado, assim, a proposta de valor que até hoje eles indicam um monte. Então, acho que um dos primeiros aprendizados aqui foi esse, assim, o serviço, ele precisava estar em prática. E tem um fato marcante que é interessante contar, que o nosso serviço de consultoria, né, que é esse principal braço que eu estou contando para vocês, ele partia do pressuposto de ser um serviço contínuo, né? Comentei da receita recorrente. E esse serviço contínuo, ele girava todo o processo de gestão a partir desse serviço. E naquela época, a gente não se envolvia com a execução, ou pelo menos não era a ideia inicial. A gente entendia que a maior dor de execução das empresas era a falta de disciplina. Então a gente pensava, se a gente estiver lá acompanhando, as coisas vão acontecer. E aí no piloto, nesses 2 pilotos, a gente rapidamente percebeu, e a gente até fez assim, eu me lembro muito dessa reunião, o legal de contar essa história é que vai vindo momentos muito marcantes assim. E eu lembro dessa reunião minha e da Jéssica, na qual a gente se olhou e falou, o que não funcionou? Não funcionou a execução, porque, né, a empresa não conseguia girar no ritmo que a gente esperava. E aí a gente falou, será que a gente mexe no serviço? E foi muito automático, assim, porque se a proposta de valor era gerar resultado e a empresa não estava executando, era muito óbvio que a gente precisava executar. Então a gente mudou todo o método e hoje, né, isso ocupa talvez, sei lá, 70% do processo de consultoria, né? Então a execução, ela tomou um protagonismo muito grande e ela veio a partir então desses 2 pilotos que a gente comentou para vocês. Bom, nessa época a gente operava em home office, porque eu comentei que a gente é muito conservadora, então jamais a gente ia ter alguma despesa antes de ter faturamento, né? Então não tínhamos nenhuma estrutura física. E o que a gente fazia? A gente usava as salas da faculdade, né? A gente tinha se formado na SPM, eu estava fazendo mestrado na Unicinos, a gente tinha acesso às 2, e para mostrar para vocês, essas somos nós aí com alguns anos a menos, né? Alguns cabelos brancos a menos, com 24 e 25 anos, e nós fizemos, pasmem, um ensaio de fotos na biblioteca da SPM. Então, todas essas nossas fotos foram feitas num ensaio, tem várias na sala, tem umas num terraço da SPM, e porque a gente precisava divulgar o trabalho e a tangibilização era fotos, então resolvemos as fotos, né? Acho que essa, de fato, foi a primeira despesa da empresa. Bom, outro ponto que nos questionaram até no Instagram foi como que a gente alinhou as nossas ambições pessoais com a ambição da empresa. E sem dúvida esse é um ponto chave da 45, né? Acho que todo mundo que já teve contato conosco comenta sobre o bom funcionamento da nossa sociedade, né? Sou suspeita para falar, mas é um ponto que a gente sempre escuta, né? E tem esse retorno. E como que a gente chegou nesse contexto? Assim, acho que o primeiro ponto é que antes da estratégia, antes de falar do negócio, e isso não é um fato comum, porque em geral os empresários, né, empreendedores estão muito empolgados com a ideia e o foco é abrir o negócio. No nosso caso, a gente inverteu. Antes de falar da empresa, antes de falar da estratégia, a gente foi falar sobre o possível fato de sermos sócios, né? E a Jéssica, inclusive, na história dela, já tinha tido, né, algumas experiências não tão boas dentro desse contexto, e a gente entendia que esse era um assunto muito importante. Então, a gente fez todo um processo de entender as nossas ambições como pessoa. A gente conversou muito sobre isso, assim, sobre o que a gente se imaginava fazendo no futuro, sobre qual seria a dinâmica, né, de vida. A gente teve muitas reuniões nas quais a gente simplesmente conversou sobre o que a gente esperava enquanto pessoa. A gente até fez um exercício que eu conto e recomendo, no qual a gente desenhou a nossa linha do tempo de 5 anos. Obviamente, olhando agora, metade das coisas não se concretizaram, né, Jéssica? Eu já esperava estar com doutorado, viajando, achando que o mundo ia estar uma maravilha, mas não foi assim. Mas nós construímos essa linha do tempo, a gente se mostrou, né? A gente consensuou, a gente também viu que apesar de termos idades parecidas, a gente também tinha como conciliar os nossos momentos de vida,
Os nossos colaboradores brincam porque a gente botou até quando a gente pretendia engravidar, casar e coisas que obviamente impactam numa empresa que está sendo, né, construída. Algumas coisas não bateram, tá, pessoal? Mas tudo bem, a gente foi se reajustando ao longo do tempo. Além disso, além de consensuar sobre as nossas ambições como sócias, como pessoas, na verdade, a gente consensuou sobre as ambições em relação à empresa, como eu comentei para vocês, e tudo isso se tangibilizou num acordo de sócio. Nosso primeiro acordo de sócio foi um e-mail, que rapidamente, né, a gente traduziu depois para um documento, mas ele começou assim, com um e-mail no qual a gente colocou todo o funcionamento da empresa e os impactos que teriam sobre a nossa sociedade e começou a refletir sobre aquilo até que, de fato, ele se tornou um acordo de sócio, que, inclusive, nesses 5 anos já revisamos ele no ano passado. Bom, feito esse alinhamento entre nós construímos a estratégia da empresa. Então, a gente entendeu a nossa missão, que eu já comentei para vocês, e ontem mesmo até a gente estava dando o nosso curso de gestão e a gente comentando assim o poder que tem uma missão bem definida numa empresa. Se tem uma coisa que foi o motor da nossa estratégia ao longo desses 5 anos, foi ter sido fiel à nossa estratégia. Não foi fácil, eu brinco que para mim, que sou mais comercial, tinha que às vezes tentar convencer a Jéssica, ela tinha que me segurar, mas a gente foi sendo muito fiel ao longo desses 5 anos ao que a gente tinha desenhado como estratégia. E hoje, até nesse 5º ano, a gente percebe o quanto foi importante, assim, de certa forma, hoje a gente já sente essa necessidade de abrir a cabeça, inclusive, mas no início da empresa a gente foi muito, muito focado, e para quem nos conhece, a gente tem esse perfil, né, de sermos muito executoras, então a gente bateu o martelo, entendeu que era essa estratégia e respeitou muito ela. A gente, sim, errou algumas vezes até para aprender, mas a gente respeitou muito a nossa estratégia. Então, a gente definiu também a nossa visão, né, de ser a principal empresa de gestão do Rio Grande do Sul, construiu o nosso propósito, entendeu desde o início que produzir conteúdo, que, né, estar próximas do mercado seria muito importante. Então, essa foi a concepção da nossa estratégia lá atrás. Essa estratégia, há 5 anos atrás, ela sempre, os nossos amigos que estão aí estão de prova, né, que a gente está falando a verdade, mas há 5 anos atrás a gente sempre imaginou 3 unidades de negócio para a 45, né? A gente imaginou que a gente teria a unidade de consultoria e que a base e o início da empresa seria por ela e que nós teríamos um braço também de capital, tendo algumas iniciativas de sermos sócias de empresas, de investirmos em algumas empresas, e também teríamos um braço de educação, no qual a gente entendia que precisávamos proporcionar uma experiência na formação de gestores diferenciada. Só que não teria nenhuma chance da gente ter feito essas 3 unidades ao mesmo tempo. Não tinha como, né? E eu acho que aqui está outro erro das empresas, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, a gente se abraçou na consultoria, a gente via outras empresas fazendo o que a gente queria fazer. A própria Falcone, né, que é uma das principais consultorias do país, a gente viu fazendo iniciativas semelhantes e dava aquele senso de, meu Deus, a gente está perdendo a oportunidade. Mas a gente sempre entendeu que essa estratégia ela tinha um timing, né? E no nosso plano estratégico, elas sempre tiveram o seu momento. E isso é um ponto muito importante que eu sempre comento até para os nossos clientes. No momento que a gente faz esse desenho da estratégia, a gente ao mesmo tempo se tranquiliza, porque a gente sabe que as coisas vão ter o seu momento, né? Que a gente está fazendo a coisa certa. Mas, para provar para vocês, essas somos nós aqui apresentando em 2016 as nossas unidades de negócio, que eram de fato só um logo, que inclusive mudou, né? Então, realmente não eram nada além de um objetivo, né? Então, a gente sempre contou a história do nosso modelo de negócio com essas 3 unidades, apesar delas só estarem se materializando de fato agora. Então, aí, há 4 anos atrás, a gente já contava essa história aí das 3 unidades. Então, assim, pessoal, resumindo para vocês esse nosso primeiro ano, né? Não vou falar tão no detalhe os outros, não se preocupem, mas só para resumir esse primeiro ano, a gente fez a nossa primeira reunião em março. Em abril, a gente iniciou os nossos pilotos, que a gente comentou para vocês.
Em outubro, a gente lançou a marca. Em novembro, a gente fechou o primeiro cliente. Mas, como eu falei para vocês, a gente estava tentando vender desde março. Então, não foi assim, estamos com a marca, agora a gente vendeu. Não, a gente já vinha trabalhando o mercado desde então. E a gente tinha 0 de Prolabore, né? A gente até brinca que se alguém tivesse nos avisado, olha só, vão ser mais de 12 meses sem Prolabore, tendo que usar os móveis da casa de vocês, tendo que fazer reunião levando a TV no porta-mala. Eu acho que talvez a gente não teria feito o que a gente fez, assim. Então, né, ignorância é uma dádiva e foi muito importante a gente ir vivendo esse processo, assim, porque na nossa cabeça de executivas também as coisas, né, tinham uma velocidade que obviamente foi um pouco diferente empreendendo. A gente também teve um baixo investimento, né? Como eu falei, não tínhamos sede nessa época, enfim, tínhamos uma despesa muito baixa. E aí, contando um pouco sobre como foi construir essa proposta de valor depois desse momento inicial de conceber o modelo de negócio, a gente começou dando muito foco para a prospecção ativa, né? Então a gente entendia que se esse negócio fazia sentido, a gente tinha que ter clientes, né? E em 2016 a gente fez 105 contatos de prospecção ativa, contatos, né? Primeiro contato, e a gente fechou 3 clientes nesse exercício. Então isso quer dizer que a gente teve 3% de conversão. Quando a gente fala para os nossos clientes que eles vão ter que contatar 100 pessoas para fechar 3, eles querem nos matar. Mas não tem mágica, né? Essa era a estatística. Eu até acho que foi uma conversão muito boa para quem não tinha absolutamente nada, né? Viu a nossa cliente concordando ali que quer se matar com a prospecção ativa. Mas foi assim que a gente começou. E isso é muito importante, né? Hoje, vocês são loucas, sim. Hoje, a gente tem quase... Bom, hoje, na verdade, temos prospecção ativa porque estamos no meio de uma crise. Mas até então, a gente já nem estava mais fazendo prospecção ativa, porque justamente a gente acredita em prestar um serviço que faça sentido e isso gera uma série de indicações que a gente fica super feliz também com isso. Mas antes disso foi muita prospecção ativa, né? Vender consultoria, vender serviço, tu precisa ter case. Quando não tem case é mais difícil e a gente entendia que era esforço, né? Então o que a gente tinha para fazer é isso. E aí vocês vão dizer, putz, mas será que valeu a pena, né? 105 contatos para fechar 3. E aí que tá, a gente construiu a nossa proposta de valor em todas essas reuniões. Não foram 105 reuniões, porque foi o primeiro contato, mas a gente fazia muita reunião para apresentar a nossa empresa, né? Tenho certeza que talvez várias das pessoas que estejam aí tenham passado por isso, alguns acabaram se tornando nossos clientes ali na frente, mas o nosso exercício era apresentar a nossa empresa e tentar gerar negócio. Essa foi a nossa vida, né, por algum tempo. Até que, de fato, em 2016 a gente conseguiu conquistar alguns clientes, né? Nós fechamos o ano de 2016 com 8 clientes. E esses 8 clientes, eles foram muito importantes para a gente aprender sobre a nossa proposta de valor. A gente começou a entender as principais dores que esses clientes tinham. A gente começou a perceber o quanto o foco na execução era importante. A gente validou o serviço recorrente, né? Tem vários clientes nossos, ó, a Fernanda está comentando aqui no chat, a Jéssica também é nossa cliente dessa época, que são clientes até hoje. Inclusive, um deles, que também é nosso cliente até hoje, que é o Ike House, o Duda, quando nos contratou, ele falou, a gente foi lá, apresentou, puta, proposta de valor, modelo recorrente e tal. E ele falou assim, gurias, não, beleza, achei ótimo e tal, só que assim, vou ser bem sincero, eu quero contratar um planejamento estratégico barato. Então, eu fiz a conta e 3 meses da mensalidade de vocês, que era o tempo para ter o planejamento, é mais barato do que comprar um planejamento estratégico. Eu falei, não, beleza, pode vir, vamos lá. Eu falei, só que o contrato é recorrente, se tu não quiser, tu vai ter que cancelar. E ele, não, beleza, vou cancelar, mas já tô avisando que eu vou cancelar. Eu, não, então tá. Resumo da ópera, estamos até hoje, 5 anos de Week House. Então, foi muito legal, assim, pra gente validar o serviço recorrente. E isso gerou, assim, muito trabalho, porque teve até um professor nosso na época que a gente falou sobre o serviço recorrente e ele falou, gurias, vocês são loucas.
Porque assim, no momento que a empresa pagar vocês todos os meses, ela vai cobrar tudo que ela quiser de vocês. Vocês não vai ter como. E pra gente, como foi importante, assim, entender o que de fato a gente tinha que resolver e o que estava dentro do nosso escopo, o que não estava e por que não estava. Então, foi um processo muito importante, assim, de realmente ir vivenciando a venda dos nossos serviços e vendo quanto ele fazia sentido. Mas, né, o contexto que a gente está hoje certamente não foi o contexto lá de trás. Essa, de novo, a Jéssica fechando um financeiro. Essa cena era nós fechando um financeiro. Em maio de 2016, já gerávamos valor aqui postando, né? Mas a realidade é que não tínhamos escritório, estávamos fazendo reunião, fechando o financeiro no escritório do cliente, que também não tinha uma estrutura para reunião, por isso elas estavam sentadas no sofá. Não era para bonito, era porque não tinha. Era um escritório mais diferente, mais, enfim, informal. E essa era a nossa situação, assim. Então, o início foi muito isso, foi a gente colocando mão na massa. Por isso que até hoje, assim, estamos ainda na operação, fazemos questão de estar, mas, assim, a gente foi construindo cada mini etapa do nosso método, né? E dominando, e entendendo o que fazia sentido, o que não fazia sentido. Essa aqui é outra imagem legal de compartilhar. É nós dizendo, né? Tarde de reuniões com um novo cliente, adoramos essa imersão com as empresas que trabalhamos e tal, dando a entender como se fossem vários clientes, né? Acho que nessa época era só esse, inclusive, mas já gerava valor, parecendo que eram vários. Bom, ao longo desse processo, a gente também foi tendo a clareza do que não fazer, né? Então, inclusive, como a gente vende um serviço recorrente, a gente comenta que a gente quase que tem um processo de seleção do cliente, porque não adianta a gente se criar um problema, né? Então, existe o cliente certo para o serviço que a gente vende, existe um quê de ter uma aderência ao serviço e ao processo de gestão, e tudo isso a gente foi aprendendo, assim, a gente pegou muitos clientes que, inclusive, encerramos o contrato porque não fazia sentido, né, porque, enfim, né, por N fatores, a gente ia aprendendo o que não fazia sentido. E o muito importante disso é, de fato, aprender, né, então, aos poucos, a gente foi conduzindo um processo no qual a gente tinha muita segurança dos clientes que a gente estava adquirindo e principalmente entendendo que o cliente, ele não toma as decisões pelo serviço, né? E isso é outro ponto que a gente vê com os nossos clientes que são empresas de serviço, né? Muitas vezes a empresa fica refém ao que o cliente entende que tem que ser o serviço e não é dessa forma, né? A gente realmente, vou dar um exemplo para vocês. O nosso trabalho, ele não tem a gente entende que não existe uma modulação, né? Então, ou a gente roda o processo de gestão como um todo, ou a gente não roda. E assim, durante vários momentos da nossa trajetória, a gente foi questionada de se o cliente poderia fazer uma pausa, se o cliente poderia ficar só com o financeiro. E foram coisas que foram muito tentadoras, porque afinal representavam faturamento. Mas a gente não podia deixar na mão do cliente a tomada de decisão sobre o nosso serviço. Então, a gente até testou algumas coisas. Tem uma história boa que sempre nos questionavam se a gente atendia pela geração de resultados, se a gente cobrava pela geração de resultado. Então, a pessoa não queria pagar um FII, ela queria pagar conforme o resultado. E o discurso é lindo, né? Eles falam, não, porque se tu se garante, tu tem que cobrar no resultado. E pra gente aquilo não fazia sentido, porque a gente pensava, putz, mas a empresa não é nossa. A empresa é do cliente, né? Então, como é que eu vou cobrar pelo resultado se no fim das contas a tomada de decisão é e tem que ser dele? Eu não posso criar esse conflito de interesse de me remunerar pelo resultado de curto prazo, sendo que eu tenho, inclusive, o objetivo de gerar valor a longo prazo, né? Isso pra gente não fazia sentido. Mas é óbvio que depois de ouvir 5 vezes, a gente falou, Jéssica, eu convenci a Jéssica numa dessas de comercial, falei, Jéssica, não tem o que fazer, vamos trabalhar pelo resultado. E o maldito do cliente ainda quis nos fazer uma negociação que era um percentual do faturamento. Bom, o que aconteceu? Resumo da ópera. Eu fui lá para dentro da empresa, passava
estava vendendo o produto do cliente, a gente se criou uma mensalidade no mês seguinte, uns 2 meses depois, que era muito alta, que não fazia sentido ele estar conosco e a gente encerrou o serviço. Maldito do cliente, exatamente, capeta, diz ali a Jéssica no bate-papo. Então, foi isso que aconteceu, né? Testamos rapidamente, a gente viu que não tinha. Então, assim, hoje, se o cliente nos questiona se pode pagar com um percentual de resultado, para a gente é uma segurança muito grande. A gente sabe que não está perdendo uma oportunidade. A gente sabe que isso é uma decisão nossa, do nosso modelo de negócio e que isso faz sentido. Bom, outro ponto importante que a gente comenta é sobre a precificação. Uma empresa de serviço, ela precisa ter uma precificação padronizada, uma precificação baseada nos mesmos critérios. A gente tem, né, uma série de teorias nossas de como construir essa precificação, mas só para vocês verem, a nossa precificação ela tem uma ferramenta, né? Então a gente define alguns critérios que são super simples, por sinal, e isso dá uma mensalidade. Então, assim, não tem mistério, não tem negociação, né? A gente entende que esse preço está justo e está correto, e que se a gente preencher bem os critérios, né, fizer um bom briefing, a gente vai ter um preço que é correto. Isso é outra coisa, né? Então, a gente não tem aquele efeito de empresa de serviço que dá um preço de 10 mil, o cliente pergunta se pode fechar em 5 e fecha, né? Então, a gente foi criando esse padrão de precificação, entendendo também, pessoal, que o preço ele tem que gerar valor para o cliente, né? Outra coisa que nos perguntam com frequência é se a gente não, por que a gente não aumenta o preço conforme o cliente cresce ou conforme o cliente gera mais resultados. E a gente não aumenta porque a nossa proposta de valor é que o cliente nos pague para crescer e para ter mais resultados. Então, assim, não tem por que a gente cobrar mais, não somos sócios, né, desse cliente para ganhar mais conforme ele ganha mais. Então, a gente também entende muito isso, assim, né, o preço, ele tem que gerar valor para o cliente, ele tem que ser um preço de mercado e, casualmente, a gente tem que construir uma empresa rentável com base nisso. Mas o cliente, ele não tem que se responsabilizar pela nossa rentabilidade, nós que temos, né? E aqui tem uma outra história interessante que vou contar bem rápido, porque eu já estou super apertada aqui no tempo. Mas a gente, no início, entendia que o nosso contrato ele era, né, mensal, mas a gente pensou assim, putz, mas se a gente vender e o cliente cancelar nos 3 primeiros meses, a gente vai sair no prejuízo, né? A gente pensou. E aí a gente criou uma regra de que o nosso contrato tinha uma duração mínima de 6 meses. E se o cliente cancelasse antes de 6 meses, ele tinha que pagar uma multa. E aí a gente se deu conta que isso era um erro, porque a gente estava educando o cliente de que o nosso contrato era um contrato de 6 meses, enquanto não era, né? Ele era um contrato indeterminado. E a gente também começou a se dar conta que o risco do cliente cancelar antes de 6 meses era muito pequeno. E se isso acontecesse, era porque algum fato extraordinário aconteceu. Então, a gente foi se dando conta que a gente não precisava dessa segurança, né? Que a segurança estaria em prestar o serviço da maneira que a gente acreditava, enfim. E aí veio a conquista do nosso primeiro escritório, finalmente, depois de bastante coisa. E esse primeiro escritório foi um escritório na Félix da Cunha, que a gente fez o proprietário botar piso, iluminação, etc. E aí o escritório não tinha nada, né? E aí a Jéssica, com seus orçamentos desde essa época, me disse que tínhamos 1.500 para gastar nos móveis do escritório. Não sei se vocês já compraram móveis de escritório, mas não se compra um dedo, uma cadeira, eu acho, com 1.500. O que nós fizemos? Fomos para o outlet da Tokstok em Alvorada e começamos, né, o processo. A gente tinha que comprar 2 cadeiras, 2 mesas e no mínimo um armário, né? Não ia ter um armário, precisávamos comprar alguma coisa. Chegamos lá, bom, a gente fazia a conta e moral da história, não deu para comprar a mesa da sala de reuniões. Só dava para comprar esses itens que eu citei e assim, já tinha sido milagre. Aí a mulher me olhou, viu que eu era mais atirada, né? E falou assim, não, mas olha só, dá para parcelar. E eu já pensei, né? Dá para parcelar. Falei, Jéssica, olha só que maravilha, dá para parcelar. Então a gente pode aumentar os 1.500. Aí a Jéssica me olhou na frente da vendedora e falou assim, não, a gente tem 1.500 no orçamento.
Aí a vendedora olhou e deve ter pensado, meu Deus, né? Tô ferrada. Resumo da ópera, saímos com uns 1.500 apenas e levamos os móveis das nossas casas. Então, por muito tempo, as cadeiras da sala de reunião, as mesas eram as nossas que a gente arrastava quando tinha reunião. E as cadeiras eram as cadeiras da casa da minha mãe, que eram floreadas. Então, era uma cadeira assim de quase de sala de vó, assim, era uma coisa muito engraçada. E vários clientes fecharam conosco nessa época, inclusive a Fernanda, que estava aí comentando, foi lá, sentou na cadeira florida e mesmo assim contratou o serviço. Então, acho que a proposta de valor fazia sentido. Esse aqui é o nosso escritório, essa primeira casa, né? E Freud explica, mas a gente só tem essa foto. Então, foi tão dramático que a gente não tem uma foto para contar a história, não tem foto da cadeira florida. Infelizmente, essa história fica só no imaginário mesmo. Bom, e aí agora a gente vai falar um pouco da fase, enquanto a gente faz um ajuste aqui, vamos ver se tem algumas perguntas já para responder. Tem. O Lucas perguntou como dizer não para clientes. Acho que tu trouxe ali alguns exemplos, mas dá para aprofundar ali um pouquinho. E a Laura perguntou como precificar o serviço no início. Perfeito. Vamos lá, então. Vou começar por como precificar o serviço no início. Gente, sendo muito sincera para vocês, como que foi, tá? Eu e a Jéssica, a gente começou a fazer algumas contas para ver se o modelo de negócio era viável. E aí a gente falou, bah, quanto tu pagaria, né? Uma perguntou para outra, assim, porque a gente tinha estado nessa cadeira, né? Eu como executiva e ela como empresária. E a gente se olhou, ah, quanto tu pagaria? E a gente chutou cada uma quanto pagaria. Isso deu um valor que casualmente hoje é o nosso ticket médio, né, Jéssica? Chutamos muito bem. 5 anos depois, o nosso chute é o nosso ticket médio. E eu falo tanto, gente, e não respiro, que eu preciso às vezes parar para respirar. Então, a gente chutou esse valor. E aí a gente foi conversar com alguns amigos, assim, que tinham empresas, meio que começava a sondar, assim, esse ticket, até que a gente entendeu que esse seria o ticket médio, né? Casualmente hoje é. E aí a gente definiu um intervalo. Bom, então se a média é essa, qual que é o mínimo que faz sentido para prestar esse serviço, né? E ao mesmo tempo, qual que seria o máximo, né? Então a gente criou um intervalo. E aí a ferramenta de precificação, ela nada mais faz do que posiciona o preço nesse intervalo. Com o tempo e aprendizado, a gente foi, obviamente, aprimorando isso, mas a gente precificou no início dessa forma. E a outra pergunta era sobre... Como dizer não para o cliente? Como dizer não? Pessoal, o não, ele é muito poderoso, né? A gente, até hoje, assim, agora mesmo, essa semana a gente fez uma reunião de apresentação de proposta e tava a Laura, que está trabalhando conosco, aliás, uma super liderança que trouxemos aí para 4-5. E a Laura estava comigo e me marcou que quando a gente saiu da conversa, eu perguntei, e aí, o que tu achou e tal? E ela, Lu, eu achei muito, não lembro a expressão que ela usou, mas ela falou, eu achei muito genuíno, que tu foi muito sincera e muito transparente. Então, assim, não adianta a gente construir uma relação que não é sustentável. Isso começa no comercial e se dá ao longo de toda a relação, assim. Então, a gente obviamente busca manter boas relações com os nossos clientes, mas sempre respeitando. Acho que assim, o fato é que a gente nunca abriu mão do que era importante para a 4-5 em prol do cliente. Assim, isso pode parecer estranho, mas não fazia sentido a gente abrir mão da nossa estratégia. Até porque a gente achava que a estratégia era benéfica para o cliente. Então a gente sempre se assegurou muito disso, né? E foi sempre também, né, se permitindo se questionar, trocando ideia, discutindo e fazendo o que a gente achava que era a coisa certa. Vamos lá, então, falar de equipe. Depois a gente responde mais algumas ali que surgiram. Bom, então entrando aqui na fase 3, a Luciane contou todos os principais perrengues. Então, os primeiros Eu falei só do perrengue, né? Agora tu vai falar da parte boa. Então, na fase 3, que é uma fase que a gente começou a construir a nossa equipe, a gente também foi ganhando um pouquinho mais de corpo e as coisas foram acontecendo numa velocidade um pouquinho maior. Então, trazendo um pouco de como foi, né, a nossa primeira contratação.
Então, a Luciane trouxe ali que a gente, por muito tempo, permaneceu, eu e ela, atendendo clientes, e a gente permaneceu nesse mesmo formato até a gente chegar a 12 clientes. Isso é muito louco, porque é muita coisa. A gente passou a ter alguma segurança financeira, né? Então, a gente sempre foi muito conservadoras e a gente sempre levou muito a sério a sustentabilidade da empresa. A gente tem um indicador que é a despesa de pessoal sobre o faturamento, que ele é o mesmo desde que a 45 teve a sua primeira mensalidade. E dentro desse valor tem os valores que a gente paga para a equipe, o nosso Prolabore, o que a gente investe em treinamento, cultura. Então, sempre foi algo que nos assegurou muito que a gente estava crescendo da maneira ideal. E esse percentual, ele se mantém o mesmo, de novo, desde quando éramos só nós duas, até, né, os dias atuais. Com a pandemia, tudo se esculhambou um pouquinho, mas, via de regra, ele é um indicador que a gente leva muito a sério. A gente entendeu que o crescimento da 45 ele era dependente de pessoas. É claro que isso é verdade para a grande maioria das empresas, mas acho que para empresas que têm uma prestação de serviço pura, que nem é o caso da 45, e que sonham alto, né? A gente sempre sonhou em ter uma empresa grande, a gente sempre sonhou que a nossa visão ela fazia sentido e a gente iria alcançar ela num espaço de tempo que a gente determinou. A gente precisava entender o caminho e o espaço dessas pessoas que a gente iria colocar para dentro da nossa equipe. E por fim, a gente também entendeu o momento certo de contratar, né? Nesse início, a gente estava testando muito o nosso modelo de negócio, a nossa proposta de valor. A gente precisava vivenciar isso, né? Isso era muito do nosso dia a dia, inclusive como peça fundamental para a gente construir o método que é a 45 hoje. Então, acho que a contratação da primeira pessoa ela foi a soma de diversos fatores. A gente reuniu aqui um pouquinho quais são os principais. E aí a gente fez um processo muito estruturado para uma empresa de 2 pessoas, né? A gente realmente entendeu que a contratação de pessoas, né, o processo de seleção, de busca desses talentos, como as pessoas iriam entrar dentro da 45, como elas iriam se desenvolver, todo esse pacote de gestão de pessoas, ele veio muito estruturado para uma empresa que tinha só 2 pessoas, que éramos eu e a Luciane. E aí a gente fez um processo seletivo. Algumas pessoas nos conheciam, acho que muito até pelo nosso contato no MEG, né? A gente ainda mantém um contato muito forte no Movimento Empresa Júnior. A gente teve uma carreira muito presente, muito ativa no Movimento Empresa Júnior. E a gente conseguiu, eu não lembro quantos inscritos a gente teve, mas a gente fez uma dinâmica que tinha bastante gente, até nos surpreendeu, assim, porque pô, era nosso primeiro processo seletivo e mesmo assim a gente já via que existia, de certa forma, uma marca, né? As pessoas reconheciam e conheciam a 45. Então, a gente estruturou esse processo desde o início e a gente fez a nossa primeira contratação, que foi a Lu. E a Lu foi uma pessoa que empreendeu junto com a gente, né? Quando a Lu entrou na 45, a gente já tinha um plano de gente estruturado, a gente já sabia quais seriam os próximos 3, 4, 5, 6 cargos que a Lu poderia ocupar na 45 no horizonte de, sei lá, 3 anos. Então, tudo isso já era muito organizado, mas a Lu empreendeu muito com a gente. Ela, literalmente, foi a pilota do nosso plano de gente. A gente muito aprendeu com isso. Então, a Lu sempre foi muito aberta em nos trazer diversos pontos para a gente ir aprimorando. Mas acho que, acima de tudo, a gente soube respeitar esse crescimento e esse direcionamento que a gente deu para a nossa estrutura de pessoas. Então, a gente tinha um processo seletivo estruturado, a gente tinha um processo de onboarding, que é os momentos iniciais que o colaborador entra, essa ambientação que o colaborador tem quando ele entra na 45. A gente tinha um manual de gente já todo estruturado, com as regras, com a nossa cultura, com os nossos valores, com os nossos norteadores, né? Então, sempre a gente levou isso tudo muito a sério. E a gente tinha um plano de gente que a gente construiu, que nem eu comentei, que tinha aí todos os próximos passos que a Lu poderia ocupar ao longo da 45. Até pela nossa ingenuidade, a gente foi construindo esse monte de cargo até que chegou um ponto que o contador me ligou e falou: Jéssica, daqui a 2 anos todas as pessoas da tua empresa vão ser diretores, porque a maneira como vocês estruturaram o plano de gente, acho que ele era tão agressivo, tão ambicioso, e ao mesmo tempo a gente tinha essa ansiedade em dar esses passos para as pessoas, que a gente acabou colocando um monte de cargo junto ao mesmo tempo, que depois a gente teve que mudar, obviamente.
E aí a gente sempre contratou buscando futuros sócios, né? Eu acho que desde o início a gente tinha a clareza e a certeza das unidades de negócio, assim como a gente também sempre teve a clareza e a certeza de que a 45 teria novos sócios. A 45 ela não é uma empresa para ser herdada, né? E isso é muito importante. A gente definiu no nosso acordo de sócio que os nossos filhos, ou enfim, qualquer pessoa que esteja ligada à nossa herança, ela não vai herdar a 45, ela não vai entrar e trabalhar na 45, né? Ela é uma empresa, sim, para a nossa vida, mas ela é uma empresa que precisa ter sustentabilidade em muito longo prazo, né? E por ser uma empresa de serviço, a gente entende que isso é ponto muito crítico, né? A gente precisa construir esses novos sócios. O que tu tá rindo aí, Luzélia? Esses nossos clientes no chat não dá para aguentar. A Jéssica falou, não é nenhuma surpresa essa organização de vocês, mas ainda me choca. Muito bom. Queridos. Mas aqui, realmente, ele é um ponto importante, né? Quando a gente pensa que a gente está criando uma empresa que a gente não, que as nossas pessoas próximas não vão herdar, é algo importante para nossa estratégia, porque realmente a gente pensou nessa empresa como se fosse algo para muito longo prazo. E aí a gente contrata imaginando esses futuros sócios, né? Então, desde o início, sempre foi uma certeza, a gente iria abrir stock option, vesting, qualquer possibilidade que possa ter para as pessoas poderem entrar de sócios na 45, e isso vem cada vez mais se tornando uma verdade, e por isso a gente sempre contrata buscando futuros sócios. E aí, trazendo um pouquinho desse momento, vou passar aqui todas, que deve ficar melhor de se organizar. A gente deslocou muito da nossa energia nessa formação de time. A gente sempre entendeu que o tempo que a gente aloca para a formação de time é o melhor investimento que a 45 pode ter, né? Então, a gente sempre se dedicou muito a isso. A gente se dedica ainda muito a isso. E a gente sempre pensou nesse desenvolvimento das pessoas ao longo da carreira delas aqui dentro. E a gente aprendeu muito ao longo desse processo, né? A gente já teve algumas pessoas que saíram da 45, né? Óbvio, a 45 tem 5 anos, alguém obviamente já saiu. E a cada saída, ele também é um momento de aprendizado, né? A gente começou contratando pessoas muito, muito, muito novas, né? E aí a gente teve um aprendizado de entender que, beleza, cada pessoa tem o seu ciclo, tem a sua experiência, encerrou uma boa entrega na 45, a gente conseguiu aprender, a pessoa deixou conhecimento aqui. Então, isso tudo foi também a nossa forma de aprender com esse processo. E a gente sempre deu espaço para as pessoas serem protagonistas aqui dentro. Até teve um dos nossos colaboradores que deu um nome muito bom para esse processo de protagonismo e das pessoas se atirarem aqui dentro, que é a irresponsabilidade consciente. Que é a gente saber e a gente entender que as pessoas da nossa equipe vão ir para uma reunião de um cliente que é mega ultra desafiador e eventualmente elas podem errar. Assim como a gente errou muito ao longo do tempo, né? A gente se dedicou muito para essa operação e a gente aprendeu muito ao longo do tempo. Então a gente precisa dar esse espaço de crescimento para as pessoas. Então ficou muito famoso aí, a gente volta e meia fala sobre o tal termo da irresponsabilidade consciente, porque é realmente algo muito nosso, assim, a gente realmente adotou esse protagonismo dentro das pessoas aqui dentro, e elas vão ter e elas vão conquistar o espaço que elas quiserem, literalmente, não só dentro da consultoria, mas como em projetos estratégicos da própria 45. E aí aqui tem a Lu dando um treinamento no Hitter, nosso cliente. Acho que a Fernanda comentou ali no chat em algum momento que estamos desde 2016. Então aqui tem um momento da Lu dando um treinamento para as pessoas ali do Hitter. E aqui isso não só é marcante pelo nosso método, né? Então a gente realmente está dentro, a gente coloca a mão na massa. A gente tem que dar conta de que o projeto ele gerou resultado, que aqui está a prova não só pela irresponsabilidade consciente, nem sei quantos meses a Lu tinha de empresa, mas também para a gente realmente ter essa dedicação muito grande de estar dentro do cliente e colocar literalmente a mão na massa. E aqui tem a minha mãe, que é a maior fã da 45, ela fala em todos os posts, pode ter certeza que Rose Ungaretti está comentando. É a maior fã, mas é a minha mãe mesmo. E aqui sim, todo esse processo de protagonismo, todo esse processo da pessoa ter clareza qual que é o próximo cargo dela,
todo o processo da pessoa entender o desafio que é o próximo cargo, né? De a gente dar esse espaço para a pessoa também poder errar e tá tudo bem. A gente acredita que é o grande ponto dessa formação de pessoas que a gente tanto valoriza e, ao mesmo tempo, a gente super entende que é o ponto crítico do nosso crescimento e é o que nos fez chegar até aqui, com certeza, né? É claro que tem o papel do método, tem o papel da nossa proposta de valor, do nosso modelo de negócio, mas o quanto a gente aprendeu nessa caminhada com o desenvolvimento e com a formação da equipe da 45, certamente foi peça fundamental. E aí a gente cresceu muito rápido, né? Então, assim como eu disse que a gente demorou um tempão ali para contratar a nossa primeira colaboradora, a gente contratou a Lu e logo na sequência contratou mais pessoas, né? Fomos de 1 para 6 num curtíssimo espaço de tempo, né? A gente foi vendo que, claro, acho que por ser consultoria e pela nossa proposta de valor realmente fazer sentido para as empresas, a indicação dos nossos clientes aconteceu de maneira muito natural e muito rápida. E aí, quando a gente viu, a gente cresceu muito rápido. E aí, a gente contratou algumas pessoas que a gente, de fato, aprendeu muito com o processo, com o perfil, com a maneira de contratação, com a rapidez e a urgência da contratação. Então, esse momento, ele foi um momento muito importante na nossa trajetória, que foi, de fato, quando a gente deu um pulo muito grande em termos de tamanho, embora a base era pequena, né? Então 6 pessoas ainda continua sendo uma empresa pequena, mas pra gente era algo muito, muito, muito grande, né? Pra gente, eu acho que esse momento talvez tenha sido o momento que a gente mais tenha trabalhado, se é que tem como mensurar, porque trabalhamos muito até hoje, a gente gosta muito de trabalhar, a gente realmente se diverte com a nossa operação, mas acho que esse momento ele foi um momento bem crucial para que, de fato, as coisas tinham que permanecer na sua trajetória, né? Então, o método ele tinha que continuar fazendo sentido, as pessoas tinham que entender o método, a gente tinha que treinar essas novas pessoas e, ao mesmo tempo, a gente não iria travar o nosso crescimento. Então, por isso que aqui foi um período tão importante. E aí tem a foto do nosso segundo escritório, que ficou pequeno muito rápido. Aliás, esse foi um dos nossos erros, assim, eu acho que a gente passou por muitos escritórios ao longo dessa história, né? Que nem pra gente é muito, né? 5 anos é muito intenso, mas se a gente for ver, tem tanta coisa ainda para acontecer que naturalmente esses 5 anos vão ficar muito pouco para tudo que a gente ainda quer construir dentro da 45. E ao longo desse período a gente se mudou muitas e muitas vezes. Então, esse segundo escritório, eu acho que a gente foi sem nem parar para pensar quanto tempo a gente ficaria. A gente só pensou, não, a gente precisa ter um espaço físico, é importante ter um lugar que vai tangibilizar a nossa marca, é importante ter um lugar que o cliente se sinta à vontade, porque tem muitos dos nossos clientes que não têm uma estrutura de escritório, e aí a gente precisa suportar essa estrutura. Então, tinha N fatores que a gente entendia que o nosso próximo passo era, de fato, ir para um próximo escritório mais estruturado, mas a gente foi literalmente sem pensar muito sobre quanto tempo a gente ficaria aqui. E o orçamento desse escritório também foi aqui, ó, na linha, no detalhe, na vírgula, mas negociamos com todos os fornecedores possíveis e imaginários, chegamos, conseguimos consolidar aí o orçamento dessa nova sede, mas que foi muito breve, né? Então a gente ficou 1 ano nesse escritório, sendo que os últimos 3 meses já não tinha lugar para todo mundo sentar, muito menos sala de reunião para todos os clientes que a gente já tinha nessa época. Então, ele foi um escritório muito importante, acho que foi a primeira vez que eu acho que a gente sentou assim no escritório e pensou, não, isso aqui é uma empresa, né? Isso aqui passou a ser uma empresa e realmente ele acabou sendo muito rápido, porque a gente acabou crescendo e não tinha para onde expandir nessa estrutura que a gente tinha inicialmente. E aí a gente veio para um momento de empresa, depois de sair desse escritório, a gente já vai falar um pouquinho sobre o nosso próximo, que é o nosso escritório atual, que na próxima semana já vai deixar de ser o escritório atual, então a gente entrega esse escritório na semana que vem, que a gente entrou para o ciclo da descentralização. Então, nesse momento, por mais que a gente tivesse crescido muito em termos de número de pessoas, a gente ainda tinha uma centralização muito grande dos serviços nos nossos papéis enquanto sócios. E a gente sabia que não podia ser assim. A gente sempre quis que a 45 crescesse muito e a gente entendia que a gente precisava sair da operação,
talvez não sair da operação no sentido de se afastar, porque a gente está até hoje na operação, mas a gente ocupa papéis hoje muito diferentes do que a gente ocupava nessa época. E a gente veio para um ciclo bem importante, estratégico, que era, de fato, construir essa descentralização na nossa equipe. E isso não era só contratar mais pessoas, né? Se fosse só contratar mais pessoas, seria muito mais fácil do que fosse. Mas passou por um período da gente entender o nosso método, a gente chamou uma pessoa externa para nos auxiliar e principalmente nos criticar, nos provocar e entender de que maneira a gente não poderia perder a qualidade da nossa entrega com o nosso crescimento, de que maneira a gente poderia se manter presente na operação, mas ao mesmo tempo expandir o nosso número de clientes. Então, foi um aprendizado e um desafio muito grande de método, de gestão de projetos, de contratação, perfil de contratação. A gente passou a contratar pessoas diferentes que a gente vinha contratando inicialmente. A nossa estrutura de formação de pessoas interna, a nossa gestão de pessoas. Então, foi gerado vários desafios, problemas bons, né? A gente também costuma dizer que a gestão ela precisa estar sempre identificando quais são os problemas bons que ela tem que resolver. E, obviamente, a descentralização foi um problema bom, que resultou em vários projetos estratégicos, inclusive tem projeto estratégico até hoje decorrente desse movimento, mas realmente foi um momento super importante que a gente decidiu descentralizar não só a operação, mas a própria tomada de decisão, né? Então, a gente deu mais autonomia para a equipe, a gente fez com que eles se sentissem também seguros em tomar decisões no seu dia a dia, enfim, então foi todo um processo que a gente inclusive tem até hoje, ele vai ser sempre um desafio, mas que realmente foi um problema estratégico e um problema muito bom que a gente passou a resolver nesse ciclo. E aí aqui tem um pouquinho, né, de alguns pontos que a gente foi tomando, alguns pilares dessa descentralização, que foi a criação de times de clientes. E por mais quem é nosso cliente hoje sabe que isso é muito óbvio, mas nessa época não era. Eu e a Luciane, a gente se envolvia juntas em todos os clientes, né? E, de certa forma, não tinha nem de maneira tão detalhada o papel de cada uma. E aí foi importante a gente criar times e entender quais são os times de cada um dos clientes. Uma padronização no nível muito maior dos processos do método. Então, que nem eu comentei, teve o desafio do método. A formação de pessoas e o método por si só, né? Então, a gente passou a ter uma figura para olhar o método, uma pessoa, um papel responsável dentro da 45, que olha exclusivamente ao método, que procura sempre ter a melhoria contínua, que procura sempre olhar os desafios do método. E o método, de fato, mudou muito, né? Dessa época até hoje, que ele é um projeto até de pouco tempo, acho que ele vai 1 ano de projeto, mais ou menos, que a gente olha para o método de uma maneira um pouquinho mais detalhada. E realmente a gente teve mudanças muito importantes para que a descentralização pudesse acontecer. E aí aqui tem o nosso escritório atual. Então a gente foi de, eu nem lembro quantos metros quadrados tinha o nosso segundo escritório, mas eram uns 30, 40 metros quadrados. 40. Então a gente foi de 40 metros quadrados para 120. E eu acho que a sensação que a gente teve quando a gente chegou nesse escritório foi: esse é o escritório para os próximos 5 anos, no mínimo. Mas assim, sem fazer conta nenhuma, eu acho. A gente que é tão conservadora, que é tão financeira, que tem um orçamento tão certinho, a gente veio se deslumbrando com o escritório, que era 3 vezes maior que o que a gente tinha. E a gente veio com a certeza que a gente não iria mais falar em mudança tão cedo. Porque o processo da mudança é muito desgastante, né? Há pouquíssimo tempo atrás, há 2 semanas atrás, eu e a Luciane fazíamos todo o processo administrativo, né, da 45. Então, assim, negociar móvel, vender móvel, comprar móvel, negociar com fornecedor, negociar com arquiteta, ver piso, escolher piso. Eu lembro de eu indo na Elevato escolher esse piso. É muito louco, porque a gente realmente fazia tudo e o processo da mudança, ele era, obviamente, muito bom, porque a gente via na prática o crescimento da empresa, mas ao mesmo tempo era um processo muito desgastante para a gente, né? Principalmente porque a gente ocupava muitos papéis dentro da 45. Então essa é a figura do nosso escritório atual, mas no dia 1º de setembro a gente já está dando adeus a esse escritório. A gente vai falar um pouquinho na próxima fase como foi a tomada de decisão de mudar de novo do escritório, mas é que realmente
a gente ficou 2 anos aqui um pouquinho menos de 2 anos, ou um pouquinho mais, eu já me perco um pouco nos anos, mas foi aproximadamente 2 anos que a gente ficou nesse escritório. E ele hoje já não tem espaço para todo mundo. É claro que a gente está num período de pandemia e muitas das nossas reuniões são online, mas ele tem 15 posições e hoje a gente tem um time de 19 pessoas. Então já não tem espaço para todo mundo, já não tinha antes da pandemia, já era uma briga pela sala de reunião, já dava confusão de reunião. Então a gente viu também que realmente não foi porque a gente cresceu muito rápido, acho que nesse último período, a gente cresceu numa proporção que a gente vinha crescendo antes, a gente vai passar depois como foi esse crescimento, mas realmente a gente veio para cá com uma expectativa de ficar 5 anos e infelizmente não vamos ficar nem a metade. Infelizmente não, né? Felizmente, porque a empresa está crescendo. E aí essa empresa, ela tangibilizou, esse escritório, tangibilizou muito a nossa marca, né? Então a gente teve muita possibilidade de trabalhar a extensão e a identidade da 45 aqui dentro. E foi super importante. Esse processo para a gente é importante. Tem algumas empresas e tem alguns modelos de negócio que talvez não faça sentido. Aliás, nos questionam muito sobre a mudança, ainda mais agora no momento da pandemia. Mas vamos firmes mudar. Mas é que sempre foi o momento e o nosso local da gente tangibilizar tudo isso, né? E aí a gente tem o nosso mural de valores, que a gente inclusive colocava post-it assim de coisas que aconteciam ao longo da nossa rotina, de alguém que exercitou muito o valor e aí ia lá e colocava o post-it fulano de tal, teve transparência, teve bom humor, teve disciplina e sempre foi algo que era muito da nossa rotina, assim. Então ele realmente, o mural dos valores, como a gente chama, ele sempre foi algo que, claro, pelo presencial a gente conseguia de certa forma estimular muito isso, mas também era uma forma da gente estimular a vivência dos valores, né? A nossa cultura e a maneira como a gente enxerga os nossos valores é muito genuíno, porque desde o primeiro dia são esses, e desde o primeiro dia a gente fez questão de praticar eles no dia a dia, né? Então, aqui tem uma fotinho dos nossos valores, até nem sei como é que vai ser o mural dos valores na nossa próxima sede, mas certamente vai ter. Hoje a gente tem um mural online no Asana, que é o nosso sistema, e também tem funcionado super bem. Mas realmente é algo que a gente valoriza muito para nossa estratégia. E aí, essa tangibilização de valores e esse crescimento e essa nossa energia depositada em tudo isso fez com que a gente ganhasse o Great Place to Work nessa fase, que foi uma fase já de ter uma equipe bem maior, né? Bem maior, eu digo, bom, a gente sabe que ainda é uma equipe pequena, mas para a gente já é enorme. E o pulo de 6 para 12 foi muito alto, né? Então, a partir do momento que a gente tinha 6 pessoas, a gente conseguia se dividir 3 e 3 em termos de liderança, e 3 e 3 está tudo bem. Quando passou a ser 6, a gente já começou a ter muita dificuldade, muito mais desafio. Então, quando a gente realmente reconhece a conquista do Great Place to Work, é algo que foi extremamente marcante nessa trajetória, porque realmente fez com que a gente consolidasse um ciclo de construção de cultura, de valores, de formação de equipe, de valorização das pessoas, do protagonismo que as pessoas, né, tinham dentro da 45, e realmente foi um momento que a gente super celebrou. E aí aqui a gente tem também um exemplo de um dos nossos treinamentos, né, que está totalmente vinculado com o nosso método. Então aqui tem 2 figuras, que é a Lu e a Tef, que são da nossa equipe, e aqui elas estão conduzindo um alinhamento e uma integração em um dos nossos clientes, que de certa forma consolida um pouco essa descentralização das lideranças. Esse cliente em específico foi um cliente que a gente passou a ter outros papéis, e foi muito legal, porque realmente, né, o pessoal conseguiu assumir de maneira muito rápida e de maneira muito plena esse espaço de liderança dentro dos clientes. Então, passar um pouquinho mais rápido aqui para eu também não me perder no tempo. A gente consolidou uma nova fase de estrutura de pessoas, né? Então, a gente se permitiu aprender e estava dentro da nossa estratégia aprender, porque dificilmente a gente consegue visualizar como vai ser a estrutura de pessoas, a gestão de pessoas, quando tu tem uma equipe de 2, 3, 4 pessoas. Mas nesses últimos tempos a gente começou a se questionar e principalmente a ter novos marcos dentro dessa estrutura,
Então, a gente reformulou o plano de gente, então a gente mudou alguns dos cargos, a gente mudou a remuneração, a gente mudou os benefícios. Então, foi um momento super legal da nossa trajetória também. A gente formalizou isso numa reunião semestral de equipe e foi muito comemorado. A gente fez o lançamento do prêmio. Isso também, desde o início, sempre foi muito claro para a gente. A gente iria distribuir prêmios para os nossos colaboradores que são decorrentes do nosso resultado. Então, hoje a gente distribui 10% do nosso EBITDA. E a gente consolidou isso no ano passado, né? Então teve o início da distribuição do prêmio. E a gente teve, obviamente, todo um novo ciclo de gestão de pessoas, né? Então a nossa primeira colaboradora, que foi a Lu, que eu comentei, ela passou a ocupar um espaço muito importante nessa gestão de pessoas. E aí, obviamente, a gente entrou numa nova fase, que é um pouquinho parecido com a fase que a gente está hoje, mas ainda com muitos desafios, porque obviamente vai ser sempre o nosso maior aprendizado, né? Então a gente vai ter que estar sempre olhando para essa estrutura de pessoas. Aqui tem um filme de como foi a distribuição de prêmios. Então a gente vê a nossa festa de final, um filme, olha eu bem velho. Tem um teaser de como a gente fez a distribuição do prêmio para as pessoas no final do ano passado. Então a gente levou porquinhos para serem quebrados na festa de final de ano e a Lu e a Tef aqui estão quebrando o porquinho. Meu Deus, ali é o papelzinho. Então, foi um momento que realmente a gente celebrou muito, assim, a gente ficou muito, muito feliz. Eu lembro da Lu saindo dessa integração que a gente fez e compartilhando com os amigos, que ela também estava muito feliz. Quando ela fez a TED para aplicar o dinheiro, ela nos compartilhou. Então, tudo isso é muito legal, porque realmente foi um marco na nossa história, na nossa trajetória. E isso a gente valoriza muito, assim, a gente entende que as pessoas precisam ser reconhecidas e realmente, não só no horizonte de 4 e 5, mas acho que falando de consultoria ou até mesmo prestadores de serviço em geral, costuma ser uma rotina intensa, né? E aí a gente sempre tem que tentar pensar e entender quais são as formas que a gente vai tornar isso um pouquinho mais leve, com um pouquinho mais de bom humor ao longo do nosso dia a dia. E aí, entrando na nossa última fase, que é a nossa fase atual, que é a fase da expansão, a gente trouxe aqui como foi esse nosso crescimento ao longo dos anos, né? Então, desde 2016 até 2019. Então, se vocês forem comparar o peso do faturamento de 2016 para 2019 é infinitamente maior, né? Então, se a gente fosse ver o crescimento daqui para cá, ele é enorme. A gente se beneficia muito do nosso modelo de negócio ser um modelo de negócio recorrente. Então, se a gente não perdesse, não ganhasse nenhum cliente em 2020, a gente já iria crescer de uma maneira muito expressiva. Não lembro exatamente qual que é esse percentual, mas ele é maior que 30%. Então, a gente já entra no ano seguinte com uma base de clientes maior e isso já nos permite ter uma certa segurança de investimento. E aí, a gente trouxe aqui algumas informações também do financeiro da 45. Então, a gente tem o nosso tempo de permanência de cliente é maior que 12 meses, né? Então, quando o cliente entra na 45, ele fica mais de 12 meses, mais de um ciclo. E aqueles clientes que encerram, muitas vezes a gente resolveu o problema, né? E tá tudo bem, a empresa não quer crescer. E aí, por vezes, a gestão ela passa a ser um luxo. Mas na grande maioria das vezes, a gente tem uma relação muito longa. Então, a gente citou 3 clientes, né, que começaram com a gente em 2016 e estão com a gente até hoje, que é o Ritter, a Invento e a Wiki, acho que devem ter outros. E a gente sempre preservou o EBITDA acima de 30%, né? Então, o EBITDA é o lucro operacional que a empresa tem. E a gente sempre entendeu que a gente iria crescer de maneira sustentável, saudável, segura. E a gente sempre cresceu com capital próprio. Então, a gente em nenhum momento pegou financiamento de banco, nem nas nossas mudanças de sede. A gente em nenhum momento pegou dinheiro de fora da 45. Então, a 45 muito foi se autofinanciando, muito por a gente ter essa clareza de entender que a gente precisa gerar resultado, que o EBITDA precisa ser maior que 30 e que a gente precisa reinvestir na empresa para ela crescer. E aí, a gente falou logo no início sobre as nossas unidades de negócio, então, tanto a Edu quanto a CAP. E a gente
entendeu que existia um time de expandir essas 2 unidades. A gente fez um curso, a gente queria fazer um curso, aqui diz 20 de setembro de 2016, então é o ano que a gente lançou esse curso, mas ele nunca aconteceu. A gente lançou sem pensar na estratégia da Edu, sem pensar no método da Edu, sem pensar em como que a gente iria passar conhecimento dentro dos nossos cursos. E aí a gente foi fazendo na emoção, até porque a gente é muito executor, a gente tira as coisas do papel de maneira muito rápida. Mas a gente aprendeu que existia timing para lançar as unidades. Então, a gente sempre imaginou a Edu, a nossa unidade de educação, como sendo uma unidade independente, né? A gente não é uma consultoria que dá cursos. A gente é uma empresa que tem uma unidade de negócio de educação e essa unidade de educação, ela é totalmente independente do nosso braço de consultoria e a gente precisa entender que a gente precisa construir marca para conseguir, obviamente, ter um melhor aproveitamento, uma melhor estratégia, um melhor lançamento de tudo isso. Então, a gente teve o aprendizado nessa nossa tentativa de curso, que a gente tentou 2 vezes, aqui tem uma, mas a gente tentou 2 vezes, que a gente precisava construir e consolidar a nossa marca para só depois pensar na estratégia de Edu. E foi exatamente isso que a gente fez, né? Então, antes de eu passar aqui para a CAP, só compartilhando com vocês também, mas em 2020 a gente fez o lançamento do nosso primeiro curso. A gente esgotou as inscrições em 48 horas. Então a gente fez o primeiro curso, que é o Gestão 45. A gente está na segunda edição dele, a gente fez a primeira em julho, estamos na segunda em agosto e temos todo um calendário de cursos ainda para ser compartilhado com todo mundo, que ainda vai acontecer outros até o final do ano, mas foi muito legal porque a gente veio para um momento de empresa muito diferente de quando a gente tinha tentado lançar o primeiro curso, que foi justamente o timing, assim, a gente entendeu que a gente tinha que trazer a Edu como se ela fosse um projeto, como se ela fosse uma empresa do zero, porque a gente não tinha know-how, a gente ainda está aprendendo muito com o processo de educação, é outro público, é outro perfil, né? São outros clientes, outros consumidores, uma outra forma de expressar os nossos conceitos. Então, realmente, ela é uma nova unidade e a gente lançou ela esse ano justamente por entender que a gente precisava ter essa clareza de marca, a nossa marca precisava ser mais conhecida, as pessoas precisavam entender a 45 como sendo uma empresa de gestão e não só uma consultoria. E a gente trabalhou bastante para que tudo isso acontecesse e a gente chegasse nesse momento agora, 2020, e ter conseguido esgotar aí as inscrições do primeiro curso em menos de 2 horas, não, 2 horas seria maravilhoso, em menos de 2 dias. E aí a gente tem a CAP, que é a nossa outra unidade de negócio. E a CAP tem uma história muito legal, porque sempre quando a gente pensava em criar uma empresa, a primeira coisa que eu acho que nos vinha na cabeça é: a gente quer ser sócia de muita empresa. A gente não quer só ter uma consultoria. A gente quer que a 45 realmente seja sócia de outras empresas. A gente quer se experimentar em outros segmentos, né? A Luciane volta e meia brinca que ela quer ter uma empresa, como é que é, com uma equipe que tem operação, dia a dia, varejo. Então, ela tá louca para se experimentar em outros segmentos. E isso foi uma coisa que a gente brincava. Um pouco mais problema só, um pouquinho mais. Exato. Mas era algo que a gente brincava desde o início, mas que é muito verdade, né? Então a CAP, ela veio para realmente ser a nossa unidade como um fundo, como a 45, sendo sócios de outras empresas. E pelo contexto, a gente vai falar um pouco sobre o contexto de pandemia, mas pelo contexto da pandemia, a gente passou a tirar esse MVP do papel e tem sido muito legal construir um pouco dessa unidade. A gente aprendeu muito com a CAP também ao longo do tempo. Então, logo quando a gente estava ali no nosso segundo escritório, a gente intermediou a venda de uma indústria de granolas pela CAP, né? E a gente pensou que a CAP poderia fazer isso, mas rapidamente a gente aprendeu que não é isso, porque por intermediar sem ter a gestão, era uma empresa que no fim a gente acabou fazendo a intermediação somente pelo valor dos ativos. Então era o capital só pelo capital, não tinha o que de gestão ao longo de tudo isso, e não foi algo que nos brilhou o olho, e aí a gente entendeu que a gente não tinha CAP só para fazer intermediação de venda e compra de empresa. Então, a gente vem aí para lançar a CAP muito em breve.
a gente está construindo esse MVP e a gente veio aí para ter uma série de aprendizados também ao longo desses últimos anos para conseguir consolidar a nossa última unidade de negócio. Os nossos norteadores, a nossa estratégia só nos permite atingir a nossa visão se a gente lançar as 3 unidades. Então, realmente é algo que está no nosso radar e a gente vai tirar do papel. Então, aqui trazendo um pouco do que a gente pensou para essa fase de expansão. Então, a gente se projetou, né, e imaginou um crescimento bem agressivo em 2020. A gente se imaginou estando em São Paulo. A gente se imaginou, não, a gente virou o ano com 2 clientes em São Paulo, então a gente na marra iria estar em São Paulo. A gente pensou muito em como seria a construção desse time, porque afinal de contas era um crescimento agressivo. E aí a gente precisava entender como que a gente iria ter todo o desafio de pessoas. Então, inicialmente, quando a gente estava logo no início do ano pensando como seria o nosso 2020, a gente não pensou que teria a pandemia, né? A gente pensou que tudo seria... Todo o decorrer do nosso histórico de crescimento, ele iria permanecer em 2020. E só se a gente conquistasse o mesmo número de clientes que a gente tinha conquistado nos anos anteriores, essa sede ia ficar muito pequena. E aí a gente tinha uma decisão, que aí é a decisão da nova sede, que era investir ou não investir. A gente teve algumas noites não dormidas. Eu acho que esse foi o primeiro momento da nossa história que a gente se sentiu insegura com a tomada de decisão. Assim, segura de não dormir mesmo, porque a gente pensou que essa sede ia ser a nossa sede dos próximos 5 anos. A gente investiu muito dinheiro nessa sede, muito dinheiro para o nosso tamanho, né? Muito dinheiro para 4-5, mas para a gente ainda continua sendo muito dinheiro. E a gente ficou pensando o quanto ele não tinha rentabilizado, né? O quanto a gente tinha colocado dinheiro aqui nessa estrutura física e a gente iria se mudar. E pior, para a gente se mudar, a gente ia ter que ir para um lugar 3 vezes maior que esse. E a gente pensou, meu Deus, o quanto que a gente vai colocar de capital para que esse movimento estratégico aconteça. E aí a gente se questionou de diversas formas, a gente pensou se existiam outras alternativas. E a única alternativa que existia era dizer não para alguns fechamentos comerciais. A gente pensou, bom, a gente pode, então, se a gente continuar fechando o que a gente fecha de cliente e se isso acontecer, obrigatoriamente a gente vai ter que mudar, a gente tem uma adesão que é dizer não, dizer, bom, não consigo te atender, a minha estrutura, ela tá lotada, não, enfim, qualquer coisa que possa ser. E a gente cogitou essa... Eu lembro que eu e a Luciane ficamos aqui uma noite, na 4-5 até 10 da noite, pensando nessa decisão, olhando e olhando o orçamento detalhadamente, pensando em todos os riscos, mas assim, todas as possibilidades possíveis. E aí a gente foi para casa dormir com essa possibilidade entre dizer não para alguns clientes e não crescer tudo que a gente tinha para crescer em 2020. E aí, sei lá, a Luciane deve ter me mandado um áudio às 5 da manhã, porque às vezes ela manda às 5 da manhã. Acho que literalmente não deve ter dormido. Que ela falou assim, Jéssica, impossível. Eu não sei como é que a gente cogitou em algum momento dizer não para o nosso crescimento. Né? A gente não vai, a gente se conhece, a gente não vai dizer não para o nosso crescimento. E aí a gente ficou muito mais segura da nossa tomada de decisão. Ainda foi uma tomada de decisão que deu muito frio na barriga. Eu acho que, de novo, essa foi a nossa maior decisão ao longo desses anos, porque realmente foi um processo e foi um movimento, e está sendo um movimento muito agressivo em termos de crescimento. Então, a nossa nova sede vai ter 300 metros quadrados. Eu acho que eu não consigo nem me imaginar lá direito ainda. Essa sede aqui tem 124 e eu já acho ela enorme. Mas essa nova sede, ela vem para suportar, tomara que sim, os próximos 5 anos, porque acho que se a gente se mudar, que a gente realmente está louca, né? Não sei o que acontece, que a gente só erra o nosso timing de crescimento de estrutura física, mas ela veio justamente para conseguir suportar e a gente não dar a travada no crescimento, porque a gente sempre pensou na 4-5 crescendo, a gente sempre pensou na 4-5 conseguindo expandir, sendo referência, tendo muito cliente, a gente construindo equipe. E a gente não podia travar isso, né? A gente não se imaginava travar isso. Embora, obviamente, o investimento nessa nova sede tinha um custo de oportunidade muito grande, né? Então, e se eu pegasse esse valor e colocasse no Edu?
E se eu pegasse esse valor e, sei lá, investisse em tecnologia? E se eu pegasse esse valor? Enfim, tinham N possibilidades, mas a gente entendeu que o espaço físico, a nossa estrutura física, era essencial para que toda essa nossa trajetória, essa nossa ambição de fato acontecesse. Então aqui tem uma fotinho do nosso escritório novo. A gente vai final de setembro, eu imagino, se mudar para lá. Então a gente ainda vai ficar. Tivemos tantos escritórios ao longo desses anos que ainda vamos ficar 3 semanas sem teto, basicamente, sem escritório nenhum, que é o timing da gente sair do nosso escritório atual e ir para o escritório novo. Então, realmente, foi uma tomada de decisão muito importante, a maior decisão que a gente já teve. Ao longo da nossa história, a gente baixou a cabeça e trabalhou, e foi isso. A gente não tomou muitas decisões estratégicas ao longo desse tempo. A gente literalmente tomava a decisão da operação, porque era essa a fase do nosso negócio, né? Então, nesses 5 anos, a gente precisou muito testar a nossa proposta de valor, testar o nosso modelo de negócio, e aí o que a gente fez foi baixar a cabeça e fazer só isso, né? Aí agora nos trouxe novas oportunidades, novos caminhos, novos direcionamentos, que foi, obviamente, dar esse passo na consultoria e, ao mesmo tempo, lançar as outras 2 unidades de negócios, que é a Edu e a CAP. E aí o contexto da pandemia foi o seguinte: a gente assinou o escritório novo, se eu não me engano, umas 2 semanas antes de dar o boom da pandemia. E eu estava lendo o contrato como uma boa financeira, e tinha uma multa bizarra para sair antes do término do contrato. É um contrato de, sei lá, 3, 4, 5 anos. E aí a multa era enorme, assim, pra gente, pro nosso tamanho, pro nosso momento de empresa. Eu pensei, se a gente errar essa tomada de decisão e a gente vai pagar essa multa ainda, meu Deus, né? Acho que vai, literalmente, case de mudanças de sede errado, porque não é possível. Eu mandei ele para Luciane. Luciane, tu viu a multa que é o contrato? Em algum momento tu parou para, né, processar isso? E ela, Jéssica, assim que é bom. Aí a gente não se muda mesmo. Tá tudo certo. Se é para investir uma banana de dinheiro nesse movimento que a gente vai fazer, que a gente não saia nunca mais. Então, agora, na pandemia, a gente vai dormir no escritório. E a gente não tá... A gente tá rindo de nervosa aqui, porque logo depois que deu a pandemia, a gente não falou sobre o contrato. Literalmente foi um assunto que a gente tirou da nossa pauta. Eu esqueci que eu tinha assinado esse contrato, eu acho, né? Colocamos a garantia de Deus e o mundo para esse movimento. E aí, quando estourou a pandemia, passou a ser tudo online, eu pensei, Jesus, o que faremos? E realmente a gente passou sem tocar nesse assunto, eu acho que mais de 30 dias, 45 dias, que a gente nem tocou nesse assunto, eu e ela. Acho que de tão traumático que foi a nossa tomada de decisão para a mudança desse escritório. Mas, brincadeiras à parte, a gente refletiu muito, sim, sobre esse movimento, mas ainda faz muito sentido para a 45, né? A 45, é claro que ela foi impactada, é claro que os nossos clientes foram muito impactados e a nossa meta não é mais a mesma, né? Muita coisa mudou, aliás, mas a gente ainda foi muito fiel à nossa tomada de decisão, então iremos nos mudar. A gente postergou a mudança, a nossa expectativa de mudança era maio, junho, e aí a gente está se mudando em setembro. A gente também passou a negociar com todos os nossos fornecedores, a gente fez o processo que toda empresa fez, mas a gente manteve a nossa decisão de mudar, porque a gente acredita muito no nosso negócio, a gente não precisaria, até com 19 pessoas dentro dessa site que tem 15, talvez sim, mas não seria uma necessidade tão urgente quanto era antes, mas mesmo assim a gente tomou a decisão de ir, porque a gente realmente tem uma... não segurança, mas a gente acredita muito no nosso negócio, a gente vive muito o nosso negócio e aos poucos a gente foi se segurando dessa informação, a gente defendeu essa mudança de escritório, eu acho que para umas 5 pessoas que a gente tinha contato próximo e foi bom para também a gente se convencer de que de fato era a melhor tomada de decisão. Então, achei que só contando um pouquinho dos nossos cases de mudança de escritório, porque realmente este último foi algo que nos pegou muito de surpresa, a pandemia, mas mesmo assim seguimos com a nossa estratégia de ampliação da estrutura física. Só nessa questão de se convencer, né, Jéssica? Tem uma história boa que eu contei para o meu marido, que acompanha esse processo naturalmente. E eu disse, não, agora é de verdade, a gente não vai mais se mudar. Ele, Luciane, pelo amor de Deus,
já falou isso 30 vezes, vocês vão se mudar. Daqui a pouco tu vai me olhar e vai dizer que vocês vão se mudar. E o Bruno não tem mais para onde ir. Esse prédio é o último, é lá que nós vamos ficar. E, Luciana, eu tenho certeza que daqui a pouco tu vai me dizer que vocês estão indo para São Paulo. Aí eu comentei com a Jéssica, ela falou que se formos para São Paulo, ficaremos igual no prédio atual. Então, tá tudo certo. Resolvi também internamente em casa, expliquei que daria tudo certo. Não, e isso é muito louco, assim, porque eu participo de algumas rodadas de discussão de empreendedores, e aí eu tava numa rodada com, sei lá, 5 pessoas, fui a última a falar e tava todo mundo contando o seu contexto de pandemia. Então, tinha um lá dizendo que entregou a sede física, teve um dizendo que a sede era própria, ele colocou para vender, teve outro dizendo que começou a vender estações de trabalho como se fosse um coworking para tentar rentabilizar a estrutura física. Olha, teve de tudo. Chegou na minha vez, eu falei, gente, vocês vão me achar uma doida, mas a 45 está se mudando para um lugar 3 vezes maior do que a gente está hoje. Não tem necessidade, a gente está fazendo as reuniões online, mas vamos. Né? Então, basicamente, esse processo ele foi um processo de convencimento, mas hoje estamos muito convencidas. Dá muito frio na barriga, porque de fato ela foi uma adesão importante, mas vamos aí para o distanciamento social no novo prédio, porque vai dar quase cada colaborador numa sala de reunião, vai dar para todo mundo ficar lá com distanciamento social. Então, brincadeiras à parte, mas realmente eu acho que essa mudança ela vai ter um marco muito importante na nossa trajetória. Então, aqui trazendo um pouquinho da Edu e do que a gente fez nesses últimos meses. Então, a gente vai lançar um calendário de cursos, estamos rodando o 2º curso, então está sendo muito legal e está sendo muito legal de aprender com essa nova unidade. Realmente é uma outra empresa, é outro negócio, enquanto que a consultoria atende exclusivamente B2B, a Edu ela veio para atender B2C, e aí é outra batida, outra forma de enxergar a empresa. A gente não tinha pensado, quando a gente lançou a Edu, sobre ter o online. A gente sempre gostou muito do offline, a 45 Consultoria sempre se utilizou do presencial. E agora, com a pandemia, nos surgiu a oportunidade, então, de expandir online. Eu não sei se o pessoal está aqui, mas o pessoal que fez o nosso curso, teve gente de São Paulo, teve gente de Portugal. Então, realmente, a gente conseguiu fazer com que o online viesse ao nosso favor nesse momento. E a gente vai olhar a Edu como tendo essas duas extensões, né? Não só o presencial, que ainda está na nossa estratégia, mas também o online como forma de expansão. E a CAP, a gente vem aí nos últimos 3 meses tendo uma imersão de entrevistas. A gente entende que o momento é muito propício para o lançamento da 45 CAP, que é basicamente um fundo que a 45 vai ter para ser sócias de empresas. E nesses últimos 3, 4 meses, olha, eu acho que a gente deve ter falado com umas 40 pessoas no mercado. Então, a gente realmente colocou a mão na massa nesse projeto. Falamos com muitas pessoas, falamos com investidores, falamos com empresas, falamos com pessoas desse mercado, falamos com advogados, falamos com empresas que fazem a intermediação. Então, literalmente, a gente saiu para aprender sobre esse processo e tem sido muito legal, tem gerado muito relacionamento para a 45. E aos poucos a gente já consegue imaginar como vai ser a CAP, então realmente vai ser um lançamento que a gente pretende fazer em breve e foi fruto aí muito da oportunidade do contexto, da gente se jogar literalmente para aprender sobre o mercado, que era um mercado que se a Edu era distante, mas ainda assim a gente conhecia, né, porque cursos, educação a gente já fez, né, eu enquanto pessoa física faço cursos. Então, por mais que era algo que a gente fosse aprender muito, a Edu era algo que a gente tinha uma certa conexão e alinhamento, e a CAP não. A CAP a gente não sabia nada. Olha, se nada é muito, nem sei. Então, realmente, foi um processo de aprender sobre esse mercado, mas a gente já consegue imaginar como seria. Então, realmente, ele está sendo um MVP muito bem validado, e ele veio principalmente pelo contexto da pandemia. Bom, pessoal, nos estendemos aqui no tempo. A gente tinha imaginado fazer em 1h30, começamos 10 minutinhos depois, então, de certa forma, tá mais ou menos dentro do tempo. Mas aí agora a gente abre, não sei se alguém foi fazendo perguntas, caso alguém tenha, né, alguma curiosidade ou algum questionamento específico. Então, agora é o momento da gente responder antes de encerrar. Jéssica, vou aproveitar aí a temática da CAP, porque assim, a gente não tem muitas respostas sobre a CAP, mas essa pergunta casualmente nós temos.
Então, a pergunta é, a pessoa parabeniza, obrigada, e aí pergunta, na unidade da CAP, o Guilherme perguntou, vocês estão abertas a investir em startups na fase de ideação, com um plano de negócio e modelo desenhado, porém que não começou a operar? Estamos dispostas? Não. Então, a gente foi aprendendo qual era a nossa tese enquanto 45, e o melhor desse mercado de capitais é que não tem certo e errado. Isso a gente ouviu em muitas entrevistas, o que foi nos dando até uma certa confiança ao longo desse processo, porque no início a gente não tinha nem conteúdo e conhecimento para questionar as pessoas que a gente estava entrevistando. Mas isso foi uma coisa que o pessoal nos trouxe muito, assim, não existe certo ou errado no mercado de capitais. A 45 entendeu que a tese seria para empresas mais maduras, com modelo de negócio validado e com um EBITDA positivo, pela nossa proposta de valor. O que a gente sabe fazer é gestão. O que a gente sabe fazer é potencializar o resultado das empresas. E a gente entende que esse mercado de empresas que estão muito no início, que estão em investimentos de venture capital, eles normalmente são para uma escalabilidade de muito longo prazo e, ao mesmo tempo, a gestão é um luxo. Porque, nesse momento, o empreendedor tem que baixar a cabeça e trabalhar, né? É claro que ele olha para a gestão, mas ele não olha para a gestão com a maneira como a gente vai olhar, né? E aí são muito momentos de empresa. A nossa maneira de enxergar a gestão e o que a gente entendeu que a gente poderia agregar enquanto investidor era empresas com um modelo de negócio um pouco mais rentáveis, um pouco mais estruturados, mais validados, pelo nosso contexto e pela nossa proposta de valor. Não tem certo nem errado, mas é a maneira como a gente enxergou que a CAP iria se estruturar. E aí a gente entendeu que não é nem o Venture Capital, que é o investimento inicial, né, quando a startup está logo no início de validação, aceleração, e nem o Private Equity do Middle Marketing, porque a gente também se posiciona como uma empresa de pequeno e médio. E aí o pequeno e médio ele não existe nesse mercado de capitais, literalmente. Então a gente está tentando se posicionar em alguma lacuna entre o Venture Capital e o Private Equity do Middle Market. Boa. Tem uma pergunta aqui da Vitória que eu respondo, enquanto a Jéssica também respira, que é se a gente se dedicou 100% a 45 nós duas e se teve algum momento que a gente teve um projeto paralelo e se a gente acha que isso atrapalha. Sim, no primeiro ano de 45, que foi 2015, eu estava fazendo mestrado ainda e a Jéssica ainda tocava essa empresa da família. Então as duas coisas até se equiparavam, assim, o envolvimento com o mestrado e com a empresa que a Jéssica tocava. E sem dúvida atrapalha, né? Talvez se em 2015 a gente tivesse focado 100% na 45, talvez a velocidade teria sido um pouco diferente. Mas também foi o nosso time, né, da conclusão dos nossos projetos pessoais, foi importante a conclusão do mestrado e a conclusão dessa trajetória nessa empresa, mas depois disso a gente teve uma trajetória 100% 45. Né? Então, inclusive, acho que não é nem 100%, né? 300% 45. E a gente acha que atrapalha sim, porque a não ser que haja um consenso, né? Que tenha algum sócio executivo que vá se dedicar, mas para a gente foi muito importante poder ter uma dedicação exclusiva para isso. Deixa eu ver o que mais aqui de perguntas. Teve uma pergunta aqui também da Vitória, nossa aluna do curso, nossa cliente de mentoria, que perguntou que ela queria saber alguma história de problema ou desafio com pessoas em relação à performance e alinhamento com o método e como a gente resolveu, né? Que ela morre de medo de confiar em alguém e depois manchar a minha empresa. Então, assim, Vitória, a gente sempre construiu uma empresa para ser tocada não por mim e pela Jéssica. Então, isso veio desde o início, assim, as pessoas perguntam, hoje, né, às vezes nos falam assim, porque as pessoas que trabalham na 45 são muito boas, alguém brinca que a gente faz teste de DNA, e não é isso, é trabalho duro há 5 anos construindo a gestão de pessoas. Então, hoje a gente até brinca, assim, quando eventualmente, né, pode acontecer de a gente contratar uma pessoa que daqui a pouco não tá tão alinhada com a cultura e com o método, quase que a cultura, assim, né? A gente tem um ambiente tão forte, tão positivo nesse sentido, que uma coisa vai contribuindo muito com a outra. E o método, ele garante que a gente consiga
ter essa irresponsabilidade consciente que a Jéssica comentou, né? Então, saber os momentos que eventualmente a gente vai precisar de uma senioridade, que a gente vai precisar de alguma contribuição diferente. Mas, quanto a isso, nunca tivemos nenhum problema. Certamente é um dos pontos mais importantes da 45 é como a gente estruturou a nossa gestão de pessoas e a cultura. O que mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Sim, tem um aqui que é: se a 45 nascesse hoje, com o conhecimento atual de vocês sobre o negócio, quais seriam as prioridades e qual seria o maior foco? Olha, eu acho que se a gente tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, talvez a gente não teria nem aberto, porque o perrengue que foi logo no início, se a gente soubesse que ia ter ali todo aquele perrengue. O meu irmão foi fazer intercâmbio, eu roubei a TV do quarto dele, era esse nível. Então, acho que se a gente soubesse de toda a trajetória, mas brincadeira, eu acho que desde o início... Hã? Quer falar? Não, pode falar, desculpa, pode falar. Eu acho que desde o início a gente teve muita clareza quais são os pontos vitais do nosso negócio. Isso sempre foi muito claro. Então, o ponto vital da 45 para ela conseguir competir dentro desse mercado são pessoas, método, gestão de projetos e conhecimento. Isso sempre foi desde o início claro. Hoje, olhando para trás, permanece, a gente tem a mesma clareza sobre esses pontos vitais. E desde o início a gente trabalhou para eles, né? Então a gente construiu planos, a gente construiu marcos, a gente entendeu o que cada um desses pontos tinha que entregar, a gente entendeu quem ia ser responsável por cada um desses pontos. Então, eu acho que esse processo de entender o foco, ele é o mesmo que a gente tem hoje, assim, eu não vejo que isso mudou, a gente sempre se dedicou muito para esses 4 pontos que eu comentei, porque a gente entende que o sucesso do nosso negócio está dentro desses pilares e desde o início a gente sabia. Tem uma pergunta aqui bem pontual do Luca, se a CAP atua concedendo gestão em vez de cash como forma de investimento. Não, a CAP ela vai investir recurso financeiro e também a nossa proposta de valor, ela tá, a nossa tese está muito baseada em que a gente vai valorar esse investimento também através do processo de gestão. Mas ela trata do investimento financeiro também. E por fim, acho que a última pergunta aqui é quais são as dicas que vocês dão para quem está começando na área? Que dicas tu dá, Jéssica? Nem sei. Eu acho que a gente falou vários pontos, né? A gente falou, acho que é muito importante, assim, abrir uma empresa que não seja boa só para empreendedor, assim, e que realmente tenha uma dor de mercado. Construir um modelo de negócio que seja diferente, que gere valor, que tenha uma proposta de valor. E aí trabalhar cultura, gestão, financeiro, aí vai, dá para baixar o book também da 45, que tem algumas dicas lá. E eu acho que aqui eu tenho uma dica até mais pessoal, assim, que é acreditar muito no negócio, assim, porque não pensem que a criação de um negócio vai ter um retorno a curto prazo. A empresa, ela precisa ser pensada para a vida, né? E aqui, quando a gente diz vida, não necessariamente a pessoa precisa trabalhar o resto da vida, mas a gente precisa entender a empresa com uma sustentabilidade a longo prazo. Tu pode vender, tu pode parar de trabalhar, tu pode, enfim, fazer N coisas, mas essa ansiedade, né, esse alinhamento de expectativa da vida pessoal, ela precisa casar, assim, porque realmente é bastante trabalho duro, mas ele é muito compensador. A gente gosta muito do que a gente faz, a gente realmente construiu uma empresa que a gente gostaria de trabalhar, e acho que esse foi um dos questionamentos que a gente fez logo no início. E a gente vai renovando cada vez mais esse nosso engajamento, assim, com a 45. Embora, obviamente, o dia do empreendedor, ele tem muitos altos e baixos. Tem dias que a gente acha que tudo vai dar certo, tem dias que a gente acha que tudo vai dar errado. Hoje a gente já aprendeu que nada é melhor do que um dia após o outro, mas no início, realmente, eu acho que a gente teve alguns estresses que nem precisava, porque faz parte da trajetória normal de empreender. Bom, a última pergunta aqui é bem audaciosa. Como vocês enxergam o equity da empresa se a próxima unidade de negócio será um IPO? Muito boa. Na verdade, a gente enxerga a estrutura societária da empresa, da 45,
vindo novos sócios através dos colaboradores, né? Então, a gente tem já um plano de partnership, nosso acordo de sócios já contempla que os colaboradores venham a ser sócios, então a gente espera que os nossos futuros sócios sejam os colaboradores de hoje e não pensamos ainda sobre abrir participação para o investidor. Só estamos investindo agora por hora. Mas legal. A consultoria, ela é um negócio que não faz sentido ter investidor de capital, porque o maior ativo são as pessoas, né? E é claro que o investidor pode abrir portas, é claro que o investidor pode agregar de diversas formas, mas a gente entende que, pelo menos na consultoria, a gente vai crescer a nossa estrutura societária através dos colaboradores, o que não impede um IPO no Edu, né? Então, fica a dica, podemos ter o IPO no Edu aqui, porque a Edu é outro modelo de negócio, outra empresa, enfim. Mas, gente, muito obrigada. A gente queria agradecer muito a atenção de vocês, a participação. A gente fica super feliz em contribuir. Lembrando que estamos sempre à disposição no Instagram, nos nossos e-mails, contato. Então, fiquem à disposição aí para nos contatar. E muito obrigada por terem compartilhado essa noite conosco. A gente gravou, sim, esse webinar e vai disponibilizar no nosso YouTube na sequência. Tá bom? Obrigadão. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite.